Olá, boa tarde, meio-dia e 14 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 29 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste, também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que a produção de ovos de chocolate já está a todo vapor na cidade. As guloseimas são tradição e parte indispensável da Páscoa. Este é um dos destaques do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. A Aedes aegypti geneticamente modificado é um dos métodos utilizados para reduzir a proliferação do mosquito no Brasil. Obesidade e sobrepeso. Problema encarado como questão de saúde pública e afeta milhões de brasileiros em todo o país. Veja também o quadro O N Verifica, com uma checagem das notícias que circularam pela internet nos últimos dias. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766. Ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag ON1. Hoje é quinta-feira, 21 de março. O ESB Notícias, primeira edição, está começando. Moradores dos bairros Bem Querer e Candeias, aqui em Vitória da Conquista, reclamam do mato alto que toma conta de diversas ruas. Além do transtorno causado por essa situação, a preocupação é com o surgimento de animais peçonhentos e possíveis focos do mosquito da dengue. Acompanhe. Em toda a cidade, morar próximo a uma área verde é considerado um privilégio. Mas isso se você cuidar bem do local, né? Porque se você não cuidar, o que era para ser bonito acaba se tornando um problemão. Quem quer ser vizinho, afinal, de um matagal? Ninguém, né? Esse problema é o que está acontecendo aqui no bairro Bem Querer, que fica bem no centro de Vitória da Conquista e é considerado uma região nobre da cidade. O Ferdinand é morador, também presidente da Associação de Moradores, né, Ferdinand? O que é que tem a dizer sobre isso? É uma situação lamentável, né, Luiz? Queria aproveitar inicialmente para cumprimentar os telespectadores da TV UESB e dizer que essa situação que vocês estão vendo aí, né, de total abandono da nossa área verde, que como você bem ressaltou, poderia ser um local muito interessante e quando está limpo para que a gente possa, inclusive, andar, caminhar por aqui. Mas, ultimamente, é isso que a gente tem visto, né? Inclusive, o matagal, ele expõe as pessoas. Nós temos casos de assalto aqui, porque como a área é muito grande, o mato fica muito grande, as pessoas aproveitam para isso. 15 dias atrás houve um assalto de uma jovem aqui na esquina, ali no limite da área verde com o Inocop 2. O mato alto acaba se tornando esconderijo, né, para gente mal intencionada. Com certeza, é isso que eu te descrevi. E fora outros problemas, como a questão da dengue, que a gente está vendo aí proliferar na cidade, e o mato, ele acaba sendo um esconderijo, um criadouro, né, do mosquito também. Então a gente pede, já insistimos, via associação, nós temos vários requerimentos, ofícios que foram protocolados junto às diversas secretarias responsáveis, né, da prefeitura pela limpeza e pela poda da árvore, mas até o momento a gente não tem obtido sucesso nas nossas solicitações, infelizmente. Pois é, o senhor falou da poda da árvore, recentemente o senhor teve uma experiência bastante ruim aí, né? De um galho da árvore cair ali na rede elétrica, a rua ficou sem luz. Com certeza, foi à noite, nós estávamos em casa, né? Quando deu fé, a energia caiu. Quando nós saímos, foi uma galha da árvore que caiu bem com frente à minha casa, deixou a gente, eu e mais outros vizinhos, sem energia, sem internet. A energia só pôde ser restabelecida 2 horas da manhã, porque teve que vir a secretaria para fazer o Sintrans para interditar a rua, porque o fio
ficou no meio da rua, sujeito às pessoas pegarem um choque elétrico, né, e morrerem. O certo é que a poda das árvores é algo extremamente importante. Isso não tem sido feito pelo município. Então a gente fica à mercê do município, que diz que é da Coelba, como vocês vão poder ver depois ali, as galhas da árvore sobre os fios. E a prefeitura, e a Coelba diz que é da prefeitura, então fica esse jogo de empurra. E aí, quando acontece algo dessa natureza, é que a gente vê a ação do poder público, infelizmente. Pois é, essa situação não acontece apenas aqui no Bem Querer, né? Em outras regiões aqui do bairro Candeias, também a população está sofrendo com a questão do mato alto, inclusive ali, pertinho da Universidade Federal da Bahia, a gente fez até algumas imagens aí para mostrar para vocês, né? Não é uma questão que se resume aqui à Rua do Cione. Infelizmente, né? Porque a gente espera que o poder público atue em toda a cidade. Quando a gente reivindica que o bem-querer merece uma atenção, a gente não está dizendo que é só o bem-querer. Nós estamos dizendo que os bairros periféricos, todos os bairros da cidade merecem a mesma atenção. Afinal de contas, o poder público deve prezar pela cidade, né? Pela cidade limpa como um todo. Mas é isso que a gente tem visto. E a gente está num período de verão, que a gente sabe que as chuvas aumentam e que o poder público sabe disso. Ele tem que entender que nesse período tem que se fazer essa poda, esse cuidado com a frequência necessária. Ferdinand, muito obrigado pela participação aqui na TV UESB. A gente passando para cá, a gente viu que algumas equipes da prefeitura estão fazendo a limpeza aqui do matagal, mais ali na entrada do Bem Querer, né? A gente espera que chegue logo aqui a Rua do Senhor e que isso seja uma limpeza em todas as ruas da cidade, né? Todo mundo merece esse tipo de tratamento. Voltamos ao estúdio do UESB Notícias. Bom, e nós entramos em contato com a Prefeitura de Vitória da Conquista, informando sobre essa reclamação dos moradores e solicitando um posicionamento quanto a essa situação, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Bom, e com o alto número de casos de dengue em todo o país, diversos métodos vêm sendo utilizados para tentar prevenir a doença. Uma delas é a utilização do chamado mosquito do bem. Modificado geneticamente, esse tipo de mosquito pode ajudar a reduzir a proliferação do Aedes aegypti. Saiba mais na reportagem da TV Brasil. Esta construtora instalou as caixinhas do Aedes do Bem em 20 canteiros de obras em Brasília, Goiânia e Uberlândia, Minas Gerais. Neste canteiro, na capital federal, elas vão ajudar diretamente na proteção de cerca de 100 trabalhadores. O método usa mosquitos machos, produzidos em laboratório, que recebem um material genético e fertilizam as fêmeas, já presentes no ambiente. É desta caixinha que saem os mosquitos modificados, chamados de Aedes do Bem. Todos eles são machos e não transmitem a dengue. Quando eles acasalam com as fêmeas, desta união, apenas os machos chegam à fase adulta, diminuindo assim a transmissão da doença. Nós fazemos utilização de cloro em locais onde não é possível eliminar água parada. E, além disso, a gente tem a disponibilidade do protetor solar com repelente e a gente reforça isso com os colaboradores em relação aos horários principais para o uso do repelente. Muitos dos infectados pela dengue são trabalhadores que vão precisar se afastar das atividades. No mínimo 5 dias de afastamento, né? E quando o colaborador volta, em geral ele volta mais enfraquecido, às vezes a gente tem que afastá-lo por um período maior, o absenteísmo é maior. Mas afinal, esse método pode ser usado pelo poder público? A estratégia ainda não está entre as recomendadas pelo Ministério da Saúde, que desenvolve, entre outros, o uso de estações disseminadoras de larvicida e o chamado método Wolbachia, que usa uma bactéria para prevenir os casos. Ainda assim, o produto Aedes do Bem tem autorização de comercialização emitida pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Essa ferramenta, ela é complementar às ações rotineiramente adotadas pelas prefeituras, por exemplo, como a aplicação de inseticidas e a vigilância do casa a casa. E ela traz muita eficiência, pois o mosquito combate o mosquito. Em todo o país, milhões de brasileiros convivem com o sobrepeso e a obesidade. O problema é visto como uma questão de saúde pública, que afeta não apenas os adultos, mas também crianças e adolescentes. Confira. Os números são do SISVAN, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, vinculado ao Ministério da Saúde.
Na Bahia, 34,8% da população está com sobrepeso, 18,1% com obesidade leve, 6,2% da população está com obesidade severa e 2,1% com obesidade mórbida. A obesidade é uma doença crônica, progressiva e multifatorial. Ela é ocasionada não somente pelos hábitos de vida, como a maior parte das pessoas creem. A obesidade é uma doença que é ocasionada por predisposição genética, então tem mais de 72 genes mapeados relacionados ao desenvolvimento da obesidade, também o desenvolvimento do diabetes, que é uma doença que anda muito lado a lado com a obesidade. Mas além dessa predisposição genética, tem fatores comportamentais relacionados ao desenvolvimento da doença. E aí entram fatores nutricionais, que vai muito além de comer de maneira não saudável. É possível comer de maneira saudável e ainda assim ganhar peso, porque existe um balanço de calorias que precisa ser observado e por isso é tão importante o acompanhamento nutricional. Tem fatores psicológicos que contribuem para o desenvolvimento da obesidade, e aí entra o transtorno de ansiedade, compulsão alimentar, alguns desvios de recompensa através da alimentação, própria depressão, e todas essas alterações psicológicas elas são muito mais incidentes no paciente portador da obesidade do que na população em geral. Também o sedentarismo é um fator diretamente relacionado com o desenvolvimento da doença, principalmente em virtude do fato da perda de massa muscular ao longo dos anos. Essa perda de massa muscular faz com que naturalmente a gente gaste cada vez menos calorias, e esse menor gasto de caloria ele favorece para que o ganho de peso aconteça. O Dr. Álvaro é especialista em cirurgias bariátricas. Este tipo de intervenção pode ser feita pelo SUS e é indicado para pessoas em obesidade mórbida, que passam a desenvolver outras doenças relacionadas ao peso, como diabetes, hipertensão e cardiopatias. Nos últimos 5 anos, foram realizadas 311.850 cirurgias deste tipo no Brasil. Cirurgia bariátrica ela não é milagre, é a ferramenta mais importante no tratamento, é a ferramenta com maior potência que promove um melhor resultado no tratamento da obesidade e uma melhor manutenção de longo prazo do peso perdido. Mas por que eu digo que não é milagre? Porque ela precisa vir inserida num protocolo de tratamento que busca a modificação dos hábitos de vida que estavam relacionados com o desenvolvimento da obesidade. Por isso é preciso ter um acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, educador físico e uma regularidade em relação à manutenção de longo prazo desse tratamento. A cirurgia bariátrica ela possui resultados melhores do que todos os demais tratamentos clínicos e medicamentosos, não só para a obesidade, mas para o tratamento do diabetes no paciente que é portador da obesidade, para o tratamento da hipertensão no paciente portador da obesidade, para alterações do colesterol e também para a apneia do sono, esteatose hepática e também para as doenças articulares. Por isso que é tão importante recomendar para todo paciente que é portador da obesidade que ele busque uma ajuda especializada para o tratamento da obesidade. A busca da convivência com a doença invariavelmente vai levar o paciente a mais riscos, maiores limitações e, de longo prazo, a evolução da sua doença. Os dados do CISVAN também revelam que 15,1% das crianças baianas com idade entre 5 e 9 anos estão com sobrepeso e 15,9% estão obesas. Um alerta para o risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Infelizmente, de 1990 até agora, a obesidade duplicou em incidência na humanidade. E o que mais chama a atenção é que para a população de crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos, a obesidade quadriplicou. Então, cada vez é mais comum encontrar uma criança ou um adolescente com obesidade em grau avançado. E em virtude disso é que nós temos indivíduos que cada vez de maneira mais precoce desenvolvem hipertensão arterial, diabetes e suas consequências, como infarto agudo do miocárdio, AVC e uma série de limitações funcionais que começam cada vez mais cedo. Infertilidade, impotência sexual e uma série de outros agravos de saúde. Cada vez é mais comum encontrar um paciente adulto jovem
de 20 e poucos anos com infarto num pronto atendimento, coisas que eram extremamente raras há muitos anos atrás. E isso é uma consequência da convivência desde a idade mais precoce com uma doença como a obesidade, que além de ser uma doença em si, é fator de risco para o desenvolvimento de dezenas de outras doenças. Agora, meio-dia e 29 minutos, vamos para um breve intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você vai ver que a produção de ovos de Páscoa já está a todo vapor em Vitória da Conquista. Os famosos ovos de chocolate são a tradição saborosa da Páscoa, que neste ano será celebrada no dia 31 de março. Ainda na edição de hoje, o quadro N Verifica, com a checagem das notícias que circularam pela internet nos últimos dias. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí, a gente volta já. Você, profissional da área de saúde ou educação, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao constatar mudança de comportamento, marcas ou hematomas, demonstre interesse e solicite o auxílio de profissionais qualificados. Ao primeiro sinal de violência sexual, Disque 100. Sua atitude faz a diferença. Ministério Público do Estado da Bahia. O Bolsa Família voltou e voltou ainda melhor. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança e adolescente entre 7 e 18 anos e gestantes. Novo Bolsa Família. Que bom poder estar contigo. De volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A imprudência no trânsito causa brigas e desentendimentos. A imprudência no trânsito faz você ultrapassar os limites de velocidade. Andar de moto sem capacete. Beber e dirigir. Usar o celular enquanto dirige. Desrespeitar a sinalização. A imprudência no trânsito cria monstros que causam violência, dor e mortes. Não seja um monstro no trânsito. Escolha a vida. Detran, Governo do Estado. O ESB Notícias, primeira edição, está de volta ao vivo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Com a proximidade do domingo de Páscoa, a produção de ovos de chocolate já está a todo vapor na cidade. Independente do recheio, a guloseima é parte indispensável da celebração. Confira na matéria de Luiz Salviato. Hoje a nossa equipe vai desvendar um dos maiores mistérios da humanidade. Afinal de contas, onde vive o coelhinho da Páscoa? Passaram pra gente o endereço, esse aqui, olha. Será que ele vai atender a gente? Oi, boa tarde. Boa tarde, olha só, deu pra perceber que não é o coelhinho, né? É a Elisane, mas olha, a receita dela de ovo de Páscoa é famosa, hein? Podemos entrar? Fique à vontade, pode. Vamos lá, gente. A Elisane começou a investir na produção de ovos de Páscoa 10 anos atrás, por incentivo da filha. Aí, assim, a minha filha, que está morando fora, veio me ajudar esse ano. E aí ela fica na parte de marketing, atendendo os pedidos, e eu fico
na produção mesmo, né? Aí os ovos já estão prontos, é que a gente faz com uns 20 dias de antecedência, as cascas, e aí é a correria para fazer recheios. Sempre fazemos os recheios na noite anterior para produzir os ovos no dia seguinte. E é correria, porque tem muitos clientes que, por mais que a gente posta com antecedência os sabores que tem, os tamanhos, os valores, mas sempre tem uns clientes que deixam para a última hora. E aí, às vezes, a gente fica muito triste porque tem que dizer não, né? A expectativa para este ano é vender mais ou menos 200 ovos de chocolate até o próximo domingo. A gente encomenda sempre uma quantidade de 10% de caixa do ano anterior. Mas, graças a Deus, todo ano sempre vem passando aí esses 10%. A gente faz tudo artesanalmente. Os recheios, prepara os crocantes, o coco queimado a gente mesmo faz. Então, eu prefiro aumentar só 10%, porque a gente já vai se preparando de um ano para o outro com tempo, e fica mais fácil de dar conta desses 10% a mais que a gente se organiza. O carro-chefe na cozinha da Elisane é o ovo de colher, que nada mais é do que a casquinha de chocolate bem recheada, ao sabor do cliente. Para a receita de hoje, vamos de uma deliciosa combinação de brigadeiro amargo, caramelo salgado e crocante de amendoim. Primeiro passo, a gente faz as cascas com antecedência, deixa ali, e à medida que os clientes vão pedindo, a gente vai montando. Eu vou montar aqui hoje, agora, um ovo de caramelo salgado com brigadeiro e crocante de amendoim. Caramelo salgado é um caramelo normal, só que a gente acrescenta flor de sal. Aí ele fica com leve, no fundo, salgadinho, um toque salgado. Sutil, mas um toquezinho salgado. Você vai misturando ali. Aí eu coloquei a primeira camada de caramelo, a segunda de brigadeiro, e vou colocar um pouquinho de crocante. Aí colocar mais caramelo. Dá uma nivelada aqui. E aí colocamos o crocante de amendoim. Aí colocamos a nossa plaquinha. Embalamos. Agora, para colocar a tampa, a luva só atrapalha nessa hora. E colocamos a tampa. Colocamos a nossa
nosso adesivo, depois essa é uma etiqueta com a validade, como você tem que cuidar do ovo, colocar em geladeira. E então, bem fácil, né? E que tal você bancar o coelhinho nesta Páscoa? Bom, o resultado tá aqui, olha, que beleza. O nosso ovinho da Páscoa deve estar pesando aqui uns 350 gramas. Dá para fazer uma graninha, né, com esses ovinhos. Quanto é que a gente poderia vender? Por quanto a gente poderia vender esse aqui? R$ 75,00, tá um excelente preço. Olha que legal, ainda dá para fazer uma graninha na Páscoa. Ou você fazer para dar de presente, né? No meu caso, eu daria de presente para mim mesmo. Porque, olha, ele desperta uma fome. Mas é isso, gente. Feliz Páscoa para vocês. Feliz Páscoa para todo mundo. E até a próxima. É de dar água na boca, né, gente? Bom, no próximo sábado será realizada a 3ª edição do Circo Cabrió, com a programação gratuita voltada para crianças. Vamos ao vivo com a repórter Thaís Patês, que traz mais informações. Olá, Thaís, seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, Mário. Boa tarde para você e para todos que acompanham o UESB Notícias. E neste sábado, a comemoração em homenagem ao Dia do Circo será antecipada. O Dia do Circo é no dia 27 de março, mas a Cabrió e Cia vai realizar esse evento neste sábado para toda a família, com muita animação e técnicas circenses. E para trazer mais detalhes sobre esse evento, a gente conversa agora com o Jefferson Quadros, que é um dos proprietários da Cabrió e Cia. Olá, Jefferson, seja muito bem-vindo ao UESB Notícias, um evento para toda a família, com muita alegria. Claro que não pode faltar no circo, né? Isso mesmo, bom dia a todos. Vai ser um evento muito alegre, muito feliz, com muitas técnicas circenses, né, para a comunidade de Vitória da Conquista e para toda a família. Papai, mamãe, tio, vovó, as crianças podem vir, que vai ser muito legal. E o que é que vai ter nesse sábado? Vai ter muita coisa boa. Além da palhaçaria, dos palhaços, das técnicas circenses, malabaristas, equilibristas, portagens, acrobacias. Vamos ter também música ao vivo, muito legal. Vai ter também um stand com alguns artesanatos lá também. Vai ter o DJ infantil, né, para alegar a criançada lá. Então, assim, é uma festa muito legal. Comida, pipoca, algodão doce. Vai ter muita coisa bacana para a criançada. A entrada é franca, né, é gratuita a entrada. E vai ser muito legal. A partir das 15 horas, né? Isso, a partir das 15 horas começa o evento e vai até mais 7 horas da noite. Uma programação muito bacana, muito tranquila, com artistas muito legais da terra e vocês vão se divertir. Se você não tem alguma programação, vai que vai ser bem legal. Jefferson, como surgiu a Cabrió e Cia? Já anos, né? Isso, a Cabrió e Cia tem 9 anos. Começamos com uma trupe circense, fazendo apresentações em escolas, faculdades, casamentos, né, intervenções artísticas. E há 3 anos começamos a dar aula, né, no espaço ali, no Passeio Candeias. Nós temos um espaço lá e começamos a dar aula para crianças de 2 anos até 90 anos de idade. Então, todos podem fazer aula de circo. E é importante a gente lembrar, né, que o circo não é só palhaçaria, né? Vai muito além disso. Isso. As pessoas às vezes falam assim, não quero que meu filho fuja com circo. Mas o objetivo da Cabrió não é que o filho fuja com circo, não é só ser palhaço. Inclusive, palhaçaria a gente não tem lá como aula. A gente tem todas as outras técnicas, menos palhaçaria. Mas é porque os benefícios da arte circense são muitos, né? Desde a coordenação motora, cognitiva, desde as atividades físicas, desde o equilíbrio, da atenção, trabalho em equipe. Então, assim, além de você fazer uma atividade física, você ainda faz uma atividade lúdica e artística com a técnica circense. É isso, circo é arte. Circo é arte e é muito gostoso de fazer. Tanto para 2 anos como para 90 anos, viu? Muito bacana. Jefferson, para finalizar nossa conversa, deixa aí um convite para o pessoal de casa para participar dessa programação deste sábado em homenagem ao Dia do Circo. Isso, essa é a 3ª edição que nós estamos fazendo, o Circo do Cabrió, em homenagem ao Dia Nacional do Circo, e vai ser realizado no Passeio Candeias, ali na rua Ormindo Barros, entrada gratuita, todos podem vir a partir das 3 horas, vai ter uma programação muito bacana, com música ao vivo, palhaçaria, shows, vai ter DJ infantil, vai ter comida, pipoca no doce. A comida não é gratuita, né? Aí cada um paga a sua, mas a entrada é gratuita. Um evento muito bacana, um parque de diversões ali para as crianças, com os brinquedos também gratuitos. Então venham, traga a sua família todinha, venha. Você que já tem um compromisso, desmarque e vem, porque esse é o único, é uma vez no ano que acontece esse evento nosso. Muito obrigada pela entrevista, Jefferson. Neste sábado, a partir das 15 horas, vem aí a 3ª edição do Circo Cabrió. Um evento muito alegre e animado para toda a família em homenagem ao Dia do Circo. Volto com você, Mário.
Obrigado, Thaís. Boa tarde, bom trabalho para você. Bom, vamos conferir agora a previsão do tempo. Veja como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje, em Vitória da Conquista, a previsão de dia parcialmente ensolarado. A temperatura oscila entre a mínima de 20 graus e a máxima de 30. Amanhã, o dia também será ensolarado, sem previsão de chuva. Os termômetros registram a mínima de 19 graus e a máxima de 29. No sábado, o tempo continua aberto. Os termômetros registram a mínima de 19 graus e a máxima de 29. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, a maior parte do dia é de sol. Os termômetros variam entre 22 e 33 graus. Em Itapetinga, o sol deve predominar na cidade. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam com a mínima de 23 graus e a máxima de 34. Em Poções, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas oscilam entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Nós vamos para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. É bem rapidinho, não saia daí. Já estamos de volta. O Bolsa Família voltou e voltou ainda melhor. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança e adolescente entre 7 e 18 anos e gestantes. Novo Bolsa Família. Que bom poder estar contigo. De volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Se você é PCD, o Detran está facilitando a sua vida para tirar a carteira de motorista. Zerando filas, agilizando procedimentos e garantindo cada vez mais comodidade para você. O primeiro passo é abrir um processo no SAC, onde eles vão te direcionar para uma clínica credenciada. Depois, vem o exame de aptidão física e mental e, se necessário, a avaliação psicológica. Identificando alguma deficiência que impeça a condução de um veículo convencional, você será direcionado para a junta médica especial. Já com laudo positivo, você poderá cursar a autoescola e fazer os testes do Detran em veículo adaptado. E, finalmente, obter sua carteira nacional de habilitação especial. Viu como é fácil? Inclusão Social. Detran. Governo do Estado. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra a UESB é para você!
Estamos de volta com a ESB Notícias, primeira edição. Chegou a hora de você conferir o quadro O N Verifica, nosso espaço de checagem de fake news com o estudante de jornalismo Bruno Bronze. Olá para você que está acompanhando o ESB Notícias. Começa agora o quadro O N Verifica, que, como vocês já sabem, é o espaço do jornalismo da TV UESB que auxilia você na verificação de boatos que circulam nas redes sociais. A gente abre o quadro de hoje falando sobre saúde. O conteúdo disseminado nas redes sociais distorce informações sobre o processo de produção, função e os efeitos da Qdenga, imunizante disponível em vários países, aprovado pela Anvisa e adotado pelo SUS. O vídeo em questão mente ao associar a vacina contra a dengue, a microcefalia e a guerra biológica. Não há nenhuma fundamentação científica nem base factual indicando que a vacina Qdenga tem alguma relação com a microcefalia ou com algum tipo de guerra biológica ou bioterrorismo, ou sequer com a criação ou aumento de incidência de doenças. Conforme a avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a Qdenga apenas protege as pessoas vacinadas contra os 4 tipos do vírus da dengue. A vacina também foi aprovada e está disponível na Argentina, Indonésia, Tailândia e países da União Europeia. Em resposta a conteúdos nas redes sociais descrevendo a Qdenga como um produto de manipulação genética capaz de causar outras doenças, o laboratório de Takeda afirmou que essa é uma alegação totalmente infundada e sem comprovação científica, indo contra os resultados apresentados após 15 anos de estudos e em discordância com as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações, Pediatria, Infectologia e Medicina Tropical e da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A gente segue falando de saúde. A nossa equipe verificou uma postagem no Instagram que desinforma ao insinuar que a pneumonia está sendo utilizada para mascarar casos de infecções com o coronavírus. O vídeo em questão desinforma ao insinuar que a doença está sendo utilizada para mascarar casos de Covid-19. Nenhum dos casos de pneumonia citados no vídeo tem relação comprovada com a Covid. A pneumonia é uma inflamação no pulmão que costuma ser provocada por infecções causadas por bactérias ou vírus. Ainda de acordo com especialistas, a Covid-19 pode levar a uma série de complicações respiratórias, incluindo a pneumonia, mas são fundamentalmente doenças diferentes. O quadro de hoje vai ficando por aqui e eu tenho certeza que você já sabe que a sua contribuição é muito importante no combate das fake news. Para se tornar um aliado nessa guerra contra a desinformação, basta nos enviar aquele conteúdo duvidoso que você viu ou recebeu nas suas redes sociais. É com muito prazer que o ESB Notícias verifica para você. Para isso, você precisa entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp no número 7734248766. E lembre-se, quando você receber aquele conteúdo duvidoso, não compartilhe e sempre verifique. Até a próxima! A oralidade é uma importante ferramenta para manter vivas as culturas. Com este pensamento, uma cientista da Universidade de Santa Cruz, campus de Ilhéus, decidiu elaborar uma cartilha feita a partir das histórias contadas pela comunidade de religião de matriz africana, intitulada Fojo, para que assim pudesse manter viva a história dos quilombolas que ali vivem. Confira. Quando eu pensei num projeto para o mestrado, eu pensei imediatamente no Fojo, comunidade quilombola, que era evangélica. E isso tinha muita curiosidade de entender essa dicotomia entre religião de matriz africana, que está muito intrínseca na história da constituição dos quilombos, e como é que resiste, como é que sobrevive uma comunidade quilombola com outra religião pentecostal. Eu queria pesquisar uma política pública recente do governo do estado, o edital 11 do Bahia Produtiva, que traz desenvolvimento territorial para os quilombos. E a partir desse edital, essa identidade ela era afirmada, ela potencializava essa identidade ou não. E como é que a escola também estava nesse processo? Fiz uma pesquisa de campo, junto a partir da memória, de observação, da oralidade também dessas pessoas que estão aqui. Eu pesquisei especificamente os quilombolas mais antigos e as lideranças da comunidade. Fiz uma pesquisa também com
as professoras da comunidade e com a Secretaria da Educação do município para entender essa perspectiva de ser implantada a Lei 10.639, já que aqui existe uma escola quilombola. Então o INCRA, ele vem na comunidade, vem colher dados, né, do território para saber em que medida ele é um território quilombola. Ele faz um levantamento junto com os antropólogos, né? Então tem um relatório muito extenso, denso, e que eles ouvem a comunidade, para que a comunidade ela se auto-reconhece mesmo enquanto quilombola e faz todo o traçado, percorre toda a história do quilombo para entender como foi que surgiu esse quilombo, a partir de quando. Então nós temos esse documento no Fojo e eu me fundamentei muito nele para fazer essa pesquisa, fundamentei principalmente na oralidade das pessoas que aqui moram. A valorização desse povo aqui dentro, que eu vejo, foi uma tradição que veio muito antes de nós. Não passou por nenhum de nós que está aqui dentro hoje, mas passou pelos antigos, os velhos avós, bisavós desse pessoal que está aqui hoje. Eles sofreram muito. Eles passaram por muitas coisas que nós hoje não conhecemos. Que as pessoas soubessem a história, por onde começou. Porque quando você sabe de uma história, aí você sabe o desvio das coisas. Porque não é fácil se fazer uma história, né? Para deixar uma história. Eles têm os saberes próprios, né? De manutenção do meio ambiente. E tudo isso é que a academia há muito tempo não levava em consideração, né? Esses saberes. Mas hoje a gente sabe que o saber está aqui. E ele é passado como? Na escrita não, ele é passado através da oralidade. Que eu chamo de essas pessoas mais antigas da comunidade de uma biblioteca orgânica. E quando essa biblioteca morre, morre também todo o saber com ela. Então, assim, fiz 2 produtos finais. Um foi a cartilha, direcionado para a Associação do Quilombo. Ela foi pensada na perspectiva dos editais do Estado, do Bahia Produtiva. Então, nela eu trago todos os documentos que é preciso, onde essa comunidade ela pode estar se articulando para poder tirar esses documentos. E uma outra questão foi a questão da educação escolar quilombola. Porque uma escola quilombola, que está dentro de um território quilombola, ela precisa aplicar a Lei 10.639, de 2003. Porque essa lei, ela vai tratar de uma educação que atenda à necessidade dessa comunidade. A criança ela tem que entender que ela é uma criança quilombola, ela está dentro de um contexto quilombola, ela está dentro de um território quilombola e ela tem que se perceber enquanto tal. E pensei nessa cartilha baseada na realidade desse quilombo, tratando do processo de autorreconhecimento, tratando do processo de certificação, de titulação, da história de Alfredo Gomes, que foi o fundador desse quilombo, que muitos não conheciam. Fiz uma cartilha em formato de gibi, para que as crianças pudessem conhecer o seu território e se auto-reconhecerem enquanto quilombola. Mas a gente precisa compreender que essa cartilha também ela foi pensada especificamente para o Fojo. Mas que ela pode sim, em outro contexto, os professores podem estar trabalhando com ela em outras perspectivas, porque tem outros quilombos que a religião é de matriz africana, né? Eu digo que inicialmente era um suporte para os professores da comunidade, porque quando você tem acesso à cartilha, você percebe que ela pode ser trabalhada também fora das comunidades quilombolas. Quando a gente traz a cartilha, é óbvio que ela traz não só as questões históricas que estão postas, conhecer as comunidades, reconhecer esses territórios. Aqui você pode trabalhar a língua portuguesa, ciências, geografia, a questão da territorialidade. Pensar nas escolas urbanas como escolas que precisam pensar nas comunidades quilombolas como lugar de resistência, eu acho que é uma obrigação da gente. A partir da pesquisa, eles se auto-identificam enquanto quilombolas. Não que não se identificassem antes, mas eles têm orgulho de terem sua história registrada. Poder se ver dentro de uma história. Que tanto tempo foi negado, né, esse reconhecimento. Beatriz do Nascimento nos diz que quilombo é lugar de resistência. E é nesse canal, é nessa pulsação de pensar o quilombo não mais como unicamente um lugar de fuga de escravizados, mas um lugar de resistência, um lugar de resistência. Essas e outras pesquisas você confere no Universiência todos os sábados, 1h30 da tarde, aqui no seu canal 4.1. O ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 7734248766. Outras informações você confere no ESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcel de Souza.
A seguir, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo com Luciana Barreto, no Repórter Brasil Tarde. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço, se cuida e a gente volta a se encontrar amanhã. Até mais.